Então, pessoal, hoje quem vai apresentar o nosso homenageado do Ciência Latina sou eu, que tive uma grande surpresa de receber essa indicação da professora Carla Menegola, professora do PPG, que quando eu falei que nós íamos homenagear pesquisadores latinos, ela prontamente falou, falem dessa pessoa, que é o Pedro Manuel Colado Menendez, e ele, para ela, é um ídolo. Ela enfatizou isso que ele é muito importante nos estudos de esponja e nos estudos de Cuba. Então ele nasceu em Guantánamo e foi fazer faculdade em Havana. Depois disso ele fez uma pós-graduação ali na universidade. Depois disso ele foi para a Rússia para estudar os ambientes marinhos e tudo mais e voltou para Cuba, assumiu uma posição no governo que nunca mais ele parou de fazer pesquisas e interações internacionais, né? Então, como está escrito aí, ele interagiu, que ele faleceu em 2017, com os Estados Unidos, com o México, e num projeto que a Carla estava envolvida, que era o Scubra, que era esponjas de segmento Brasil, Cuba-Brasil. Então ela teve essa interação, ela conheceu ele pessoalmente, e assim, todas as coisas que eu li sobre ele, no material além da Carla Menegola ter me mandado, que ele era um cara muito bem-humorado e muito generoso com o seu conhecimento. E ele tinha um jeito muito didático de falar as coisas, explicar desde das esponjas que ele falava que a gente pensa que esponja é um organismo que fica ali parado, mas ele é muito dinâmico por estar ali céssio, ele tem que interagir de uma forma muito astuta com o ambiente, né? Então ele tinha muita paixão pelo ambiente marinho e isso foi pela vida dele toda. Ele não estudava só esponjas, ele estudava ambientes marinhos, mas enfim, como esponjólogo ele é um papa. Uma curiosidade que não é todo mundo que consegue atingir essa oportunidade de falar espanhol, inglês, francês e russo. Eu achei fantástico e a Carla frisou que ele visitou 42 países durante essas pesquisas dele, né, e viagens, que eu acho também que é uma coisa, um highlight que além da carreira acadêmica é legal se falar. Então, o professor Alcolado é o nosso homenageado de hoje, uma referência cubana que certamente mudou a perspectiva dos estudantes que não tinham essa frente de biologia marinha em Cuba. Então é isso. Muito obrigado. Obrigado. Muito legal, Filipe. Muito interessante essa história de vida, essa contribuição tão incrível para a ciência. Bom, então eu vou passar a apresentar o nosso palestrante de hoje. Como nós temos vindo a dizer desde o início deste semestre de seminários, que cada mês vai ter uma temática, e este mês é o mês dos nossos egressos. E o nosso egresso de hoje é o Rodrigo, é uma pessoa super disponível. A gente fez o convite um pouquinho em cima da hora, na verdade apenas com uma semana de antecedência, e ele respondeu logo, não, em cima da hora era se fosse 2 para amanhã. Uma semana está mais que bom. Então é uma pessoa muito querida no nosso PPG, que tem, enfim, muito trabalho desenvolveu muitas coisas ao longo do doutorado, e eu vou aqui só detalhar um pouquinho o seu percurso, tá? Ele atualmente é professor no curso de Ciências Biológicas da Universidade do Extremo Sul Catarinense, a UNESCO, ali em Criciúma, a terra do Filipe, e vem realizando atividades de pesquisa junto ao Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Socioeconómico da UNESCO e ao GEMARS, o Grupo de Estudos de Mamíferos Aquáticos do Rio Grande do Sul, com interesse em programas, práticas socioeconómicas e socioambientais que levem à gestão de comunidades tradicionais e a recursos naturais, com ênfase nos recursos pesqueiros. A fim de fortalecer a pesca de pequena escala, vem atuando de forma participativa com as comunidades tradicionais na discussão e na revisão de políticas públicas, na mediação e discussão de conflitos, no monitoramento da produção pesqueira e na caracterização das atividades pesqueiras com um foco social, económico e tecnológico. No seu doutorado, ele hoje vai nos falar um pouquinho sobre isso, ele trabalhou, enfim, nesta interação da pesca com mamíferos aquáticos. Então, Rodrigo, muito obrigada mais uma vez por aceitares o convite tão em cima da hora. Vai ser um prazer voltar a ouvir-te e ver quanto o teu trabalho desenvolveu desde a última vez, pelo menos que eu assisti. Então, acho que o Filipe já te explicou como é que é aqui o funcionamento. A palavra é tua
Muito obrigada. Bom dia, Maria. Me escuta bem aí? Perfeitamente. Tá, Vou só então ficar tudo aqui bom. com a câmera ligada até tu partilhares a tua tela e depois eu saio, mas qualquer coisa eu dou um grito aqui no áudio. Perfeito, perfeito. Eu que queria agradecer, né? Sempre bom e bem gratificante estar de volta no PPG e na universidade, mesmo que não presencial. Eu até comentei com o Márcio que eu pensei bastante, eu queria ter negado o convite para poder ter sido convidado no ano que vem, para poder ir presencialmente aí. Mas eu achei melhor aceitar, porque o ano que vem é outro ano, a gente não sabe se vai ter outro convite. Pode, claro que vai ter sempre convite, será sempre bem-vindo, óbvio que sim. E aí é isso, é muito bom estar aqui com vocês. E confesso que estou um pouco assustado, que eu estou vendo aqui que tem uma gente bastante gente, tem um pessoal que entende aí do que eu vou falar, eu já fiquei com medo. Aí tem o Pablo da Argentina, tem o Emanuel aí de Santa, o pessoal que trabalha com mamífero, com pesca, e se esqueci mais alguém aí, já peço desculpas. Na realidade, esse mini currículo, Maria, que tu leu, são as minhas pretensões atuais e futuras, né? O que eu quero fazer aí, que eu estou me propondo a fazer nos próximos anos, assim, de investigação. A graduação, mestrado e doutorado foram todo discutindo essas interações entre mamíferos marinhos e pesca, e agora nos últimos anos eu tenho focado mais, tentado focar mais na pesca mesmo, na gestão pesqueira, mas obviamente a gente nunca vai deixar de estar atuando com os bichos. Então é isso, na realidade é um pouco mais do meu doutorado, né? Eu quero trazer um pouco essa discussão da problemática dos mamíferos marinhos com pesca, e aí eu passo por toda a minha carreira acadêmica dentro da Unicinos e da URGS, e também trazendo alguns exemplos de alguns colaboradores, professores, colegas, tá? Então vamos lá, né? Eu sei que eu tenho até o 12:30 para falar, né? Então tem bastante tempo. Eu sei que são 45 minutos. Eu só vou colocar aqui, Maria, se cair alguma coisa, eu tô com o telefone aqui, tu pode me chamar e... Claro, tá, e qualquer coisa eu digo, eu tenho o áudio, eu digo-te, tu vais continuar ouvindo, não vais continuar a ver. Tá, então vamos lá. Gostei dessa apresentação aqui, então queria começar com ela, achei bem bonito o card. Aqui está o meu e-mail, depois se o pessoal aí quiser anotar e de repente em algum momento fazer um contato, fiquem à vontade. Rodrigo, a tua tela ainda não está partilhada. Ah, não tá? Não, só para mim tá. Não, eu não partilhei. Ok. É um nervosismo, Maria. Não, tranquilo. Então tá aqui. Perfeito, eu vou sair da imagem, mas estou aqui. Qualquer coisa eu aviso. Show de bola, obrigado, Maria. Então tá aqui o e-mail, né? Se quiser fazer um contato, a Maria também tem o meu contato, o Márcio, quase todo mundo aí na universidade. Então, como eu comentei, a ideia é falar um pouco aí dos mamíferos marinhos, né? Relacionando ao conflito com a pesca, que é o principal problema de conservação desse grupo, né? E apesar do título ser bem amplo, a gente vai focar nos exemplos e discussões aqui do sul do Brasil, que são as que a gente tem atuado nos últimos anos. Então a ideia é falar um pouquinho, né, na região sul do Brasil e a importância para a biodiversidade, e aí associando aos mamíferos marinhos, falar e caracterizar e mostrar exemplos das interações dos mamíferos marinhos com as atividades pesqueiras na região, e discutir um pouco, né, a gestão pesqueira, e de que, principalmente nos últimos anos, de que forma ela está olhando, né, para esse conflito aí com os mamíferos marinhos. Bom, citar, né? Vamos ver. Então, o sul do Brasil é uma importante área de alimentação, né, e reprodução de diversos organismos marinhos, né? E a gente coloca aí como alguns deles os mamíferos, os grandes predadores de topo de cadeia, que têm uma grande função ecológica no ecossistema. Também a gente pode citar os grandes tubarões, que têm populações bem reduzidas nas últimas décadas. Mas os mamíferos marinhos são chave nesse ecossistema, né, que a gente pode mais ou menos observar aqui, né, do norte, do sul de Santa Catarina,
até mais ou menos ali a região de Mar del Plata, na Argentina, a gente tem uma região chamada de convergência subtropical, né? É quando a gente tem um encontro das águas frias das correntes marinhas das Malvinas, Falkland, com a corrente do Brasil. E esse movimento ele é sazonal, né? No verão, a água quente é predominante, no inverno, a água fria é predominante. Então, essa junção, né, com aporte de nutrientes das regiões estuarinos, lagunares, ela proporciona uma grande produtividade na região e proporciona toda essa biodiversidade que eu comentei para vocês. Não é só uma biodiversidade de mamíferos marinhos, não são só os mamíferos marinhos que estão aí, eles estão aí porque em grande quantidade de espécies, de abundância, porque tem recurso, né, bastante recurso disponível, e o recurso para esses predadores são os peixes, né, os peixes, os pesqueiros, e isso faz com que essa região também seja uma das regiões de maior importância, ou maior produtividade pesqueira em todo o território brasileiro. Tá? Então, o extremo sul do Brasil, aí do Farol de Santa Marta, mais ou menos, até o Chuí, é uma das principais áreas de pesca do Brasil, principalmente a região de Rio Grande para o sul. Tá? Então, isso faz com que tenha uma atividade intensa na região. Bom, um parênteses aqui para vocês observarem só, o meu conceito de terra de planeta Terra é redondo e não plano, né? Mas dentro desse planeta redondo, a gente tem aí qualquer área dentro desse ambiente que tenha a utilização de áreas costeiras ou oceânicas por pescarias e mamíferos marinhos, existe um encontro deles e existe um conflito, existe uma interação, existe um problema para ser entendido. Esse problema pode ser grave, como pode ser baixo, dependendo da espécie do grupo de mamífero marinho. Isso não seria diferente nessa área super importante para a alimentação dos animais e também para a atividade pesqueira. Bom, o que são as interações com os mamíferos marinhos? O que são esses conflitos, né? As interações, elas se dividem em interações conflitantes de duas formas, né? As interações operacionais, tá? Que tem um encontro direto entre mamíferos marinhos e a pesca, tá? Então, há um encontro entre ambos no mar e uma interação biológica, né? Uma interação que os animais não encontram as atividades pesqueiras, mas estão utilizando o mesmo recurso. Tá? Então, uma interação biológica ou ecológica. Não necessariamente tem um encontro, mas essa interação é na utilização do recurso alimentar. Então, as operacionais, elas são caracterizadas pelos animais comerem peixe nas redes, né, durante uma atividade de pesca, romper as redes, né, estragar as redes, causar um prejuízo ao material de pesca e, consequentemente, econômico para o pescador, para o setor. A mortalidade de animais, ela também acontece, seja por algum tipo de retaliação, agressão, ou por captura acidental, né, são interações operacionais. E as interações biológicas, elas são, como comentei, né, a utilização de um recurso por ambos, né, considerando a pesca nesse contexto como predador de topo. É importante dizer que elas são potencializadas, as interações, elas podem ser mais evidentes, mais fortes e causar danos, tanto para o setor pesqueiro como para a população, mais fortes se esse recurso ele é limitado. Né? Então, se a gente tem um estoque, por exemplo, de um recurso que é explorado pela pesca por um mamífero marinho e é muito abundante, essa interação trófica ela não é tão agressiva para nenhum dos dois, ela não é tão grave. Mas se a gente tem um estoque em declínio de recurso, se a gente tem um estoque em baixos níveis populacionais, isso pode ser grave. Inclusive, tem uma espécie de leão marinho, leão marinho stélifero, eu acho, não me lembro o nome agora da espécie, no hemisfério norte, que ela é uma espécie que está sofrendo declínios populacionais bem importantes, e uma das hipóteses é em função do estresse nutricional causado pela redução dos estoques pesqueiros. Então, vamos dar uma olhada nesses dois tipos de problemas, de interações que a gente tem aqui no sul do Brasil e para algumas espécies que são as principais, as costeiras, que estão aqui. A gente vai falar principalmente dessas 6 espécies, né?
O lobo marinho sul-americano, que é uma espécie que reproduz no Uruguai e anualmente se encontra no litoral do Rio Grande do Sul com muita frequência. Santa Catarina também. Tá? É uma espécie que para muito na praia. É a famosa foquinha, que não é uma foca, é um lobo marinho. Tá? Vai bastante para o seclimar, para o centro de reabilitação. Tá? Os animais chegam em grande número. A gente tem o leão marinho, que ele não necessariamente aparece na praia, na beira da praia, mas é a principal espécie que está ali presente no Reviso da Ilha dos Lobos, em Torres, que é um ponto de concentração de descanso desses animais, né? E no Mole Leste, em Rio Grande. A gente tem a baleia franca, que é uma espécie migradora, que tem essa área do sul do Brasil, principalmente o litoral de Santa Catarina, como uma área de reprodução, né? Uma área extremamente importante para a reprodução, assim como na Península Valdez, na Argentina. A gente tem a toninha, que é um golfinho extremamente ameaçado de extinção, está criticamente ameaçado de extinção. Raramente se vê esse animal, ele é muito arisco, né? E a gente raramente consegue enxergar ele no ambiente. A gente tem duas espécies de túrcidos, ou uma, né? Aí tem uma discussão taxonômica bem grande que a gente não vai entrar, mas a gente vai separar como duas, sendo duas, né? O túrcido de Refireus, que é o boto da barra, e o túrcido truncatus, que é um golfinho que está um pouco mais afastado da linha da costa, mas ele também é costeiro aqui na região. Mais ou menos costeiro. Porque é costeiro. E são sobre essas espécies que a gente vai estar falando. As pescarias, né, as principais pescarias costeiras são as pescarias de malha, né, que é com rede de malha, tanto de superfície, né, que o barco normalmente fica conectado, a rede fica conectada ao barco, o barco fica monitorando a rede, ela não vai ao fundo, ela fica derivando, e as redes de fundo, tá? Então, uma rede de malha, a famosa rede de pesca, que quando alguém fala, vem à cabeça de vocês. A gente tem as pescarias de arrasto, e aí nesse contexto são três principais arrastos, são três arrastos principais aqui no sul costeiros. A gente tem o Emalhe de Tangona, o Emalhe duplo, é uma embarcação puxando duas redes, direcionado para camarões. A gente tem o arrasto simples, que é um barco puxando uma rede, direcionado para peixe. E a gente tem o arrasto de parelho, que são dois barcos puxando uma única rede, que é direcionado para peixe também. E os arrastos são de fundo, esses três, tá? A gente tem arrasto em água, mas a gente não vai entrar nessa pescaria. São arrastos de fundo, então quando eles estão arrastando a rede está removendo todo o fundo marinho que ela está passando. E ainda tem uma pesca de cerco, que é uma pesca costeira, mais ou menos, né? Ela é costeira quando está direcionada para tainha, né? Mas ela é uma pesca também que ocorre em águas mais profundas. É direcionada para espécies pelágicas que estão na coluna d'água, não estão no fundo. Bom, aí vamos trazer os exemplos dos problemas que a gente tem para cada um dos tipos de artes e espécies, né? Então, a gente tem com rede de malha um problema sério de captura acidental, de toninho, de túrcidos, né? Dos botos da barra, das duas espécies, na realidade, mas principalmente os botos da barra, né? E as baleias francas. Rapidamente, né, as estimativas, aqui só para explicar, né, a toninha se distribui desde Península Valdez, na Argentina, até Itaúnas, no Espírito Santo. Tem alguns registros aqui, as áreas amarelas seriam hiatos da distribuição, tem sabendo de alguns registros dentro desses hiatos, mas, de modo geral, essa é a distribuição dela. Também e aí, essa distribuição, ela tem 4 unidades, né, de manejo, FMA1, FMA2, 3 e 4. Nós aqui estamos na FMA3, né, que é onde tem a principal área de pesca dentro dessas FMAs, e é onde se morre mais toninha. Essa é uma estimativa bem antiga, já tem mais de 10 anos, tá? Se estima aí que em torno de mais de 1.000 toninhas morreriam nessa FMA por ano, né? Através de captura acidental. Isso é totalmente insustentável, a população vem declinando. Quando eu comecei a trabalhar com mamífero marinho, há uns 15, 20 anos, a espécie era categorizada como vulnerável, hoje ela é criticamente ameaçada. Então, é um problema sério a captura acidental para essa espécie de golfinho, tá? Em rede de malha. Outro problema que a gente tem bem preocupante, mas local, pontual,
são as capturas de boto túrcidos, né? Principalmente na região de Rio Grande, né? Porque a gente tem uma população que entra no estuário bem grande, bem grande para mamíferos marinhos, então de 80 indivíduos, e obviamente também tem indivíduos na região costeira que não entram. E esses indivíduos, foi feito um trabalho em 2010 e foi identificado que os indivíduos que eram encontrados mortos ao longo da praia dessa região, a maioria ocorria muito próxima à boca do estuário, ali, a região de costa próximo ao estuário, né, em torno de 10 quilômetros. E desses animais, pelo menos 36 tinham evidências claras de captura acidental. Tá? E desses, 32 estavam na região próxima ao estuário. Tá? Então, é uma evidência bem forte que as capturas acidentais que ocorrem com túrcidos nessa região estão associadas à pesca extremamente costeira, né? Pesca nesse caso artesanal de malha costeira. Tá? Já em Laguna, existe outro lugar, também tem uma população aí em torno de 60, 70 animais, não chega a 100, como em Rio Grande. Rio Grande talvez tenha um pouco mais, tá? Posso estar me equivocando no valor. Em Laguna, tem um problema também, não tem nenhum estudo realizado com esses animais, com a captura acidental, mas tem evidências fortes de que ocorre uma mortalidade mais elevada. Tá? Todo ano sai notícia como essa no jornal local da região, filhote de boto encontrado morto no Rio Tubarão, com rede, ou na região costeira de Laguna. Tá? Isso é corriqueiro, às vezes 2, 3 por ano. Bom, e aí as baleias, outra espécie seriam as baleias francas, né? Também na região de Santa Catarina, Rio Grande, no norte do Rio Grande do Sul, mas mais de Santa Catarina, o emalhe de baleias em rede de pesca vem acontecendo na última década e meia. Esse é um trabalho aí, se não me engano, data 2015-16, tá? Que o pessoal do Baleia Franca apresentou. E aí, se a gente dá uma olhadinha aqui, a gente vai ver que os registros de emalhe são mais comuns nos últimos anos. Eles fizeram 49 registros, né? Lá o pessoal trabalha com helicóptero para fazer censo, para observar os bichos. Então, esses registros foram feitos por helicóptero, né? Eles conseguiram identificar, desses 49 registros, pelo menos 38 baleias com rede. Normalmente, eles conseguem fazer uma saída posterior e eles conseguem ver o mesmo bicho sem a rede. Então, é um sinal de que os bichos conseguem se livrar das redes. Isso acaba sendo bom, né? É ruim que tem interação, mas pelo menos não está ocasionando, a princípio, uma mortalidade, ou se está ocasionando uma mortalidade, ela é muito baixa. Raramente aparece uma franca com uma rede emalhada, por exemplo. Outra coisa que deixa essa interação um pouco menos preocupante, não que ela não seja preocupante, que a maioria dos animais são animais adultos, né? Então são animais mais fortes, mais experientes e conseguem nadar mesmo com a rede ao longo do corpo e se livrar dela. Né? Mas é uma interação preocupante e há indício que está aumentando. Né? Quanto ao arrasto, existem pouquíssimos registros, né, de captura acidental de mamífero marinho em rede de arrasto. Tá? Porque ela é uma rede que é uma pesca ativa, ela está constantemente em movimento, então os barcos fazem barulho, os barcos se movimentam, estão arrastando a rede, os animais conseguem identificar essa rede e acabam talvez escapando ou nem chegando perto dessa interação. Toninho existe um registro, e leão marinho existe um registro, tá, publicado. Coincidentemente, esses dois animais foram capturados no mesmo embarque, na mesma rede, no mesmo dia de pesca, pelo Santiago. Ele, quando publicou, não publicou junto, ele publicou um trabalho com o Toninho, que era a principal, era o mais interessante no momento, e ele me comentou que tinha também registrado no leão marinho assim, já tem que publicar, porque não existe nenhuma informação no Brasil sobre isso. Aí a gente acabou preparando um trabalho. Mas agora, recentemente, o pessoal do NEMA, de Rio Grande, Serginho Estima, eles apresentaram um trabalho no Congresso, em Lima, em 2018, e eles
tem um esforço bem interessante, bem grande de monitoramento de pesca de arrasto, e eles quantificaram a morte de 4 leões marinhos, sendo que a captura de 5, sendo que um foi solto vivo, e a morte de 4. Né? Além disso, eles identificaram que os animais também iam nas redes, comiam peixe, estavam sempre na volta dos barcos. Né? Então é um pouco diferente a dinâmica da interação do leão marinho e da toninha ou do túrceps. Né? De modo geral, cetáceo não identifica a rede, acaba se malhando. Já a pinípede, que são os lobos, leões, quer dizer, principalmente o leão marinho, ele identifica a rede, procura a rede para se alimentar. E isso a gente vai falar um pouquinho mais em alguns minutos. Em alguns minutos não, agora mesmo. E é aqui, né? Então esse é um problema muito, muito grave, que não gera mortalidade direta por captura acidental dos leões marinhos, é muito raro. Né? A gente tem um banco de dados no GEMAS de mais de 400 redes puxadas do mar, e nenhuma captura acidental de leão marinho. Em compensação, toninho tem um monte. Mas é isso, os animais vão às redes, né, identificam o barco, identificam a rede, e vão à rede retirar o peixe e se alimentar desse peixe que está emalhado na rede. Tá? Então é uma forma de alimentação mesmo, os bichos usam isso como estratégia de forrageio. Então eles localizam muito bem as redes, e comem mesmo. Então isso gera um problema gigantesco, né, para o setor pesqueiro, principalmente aqui no sul do Brasil. Tu tens um predador que se conecta ao barco e a rede fica comendo ali. Se a operação de pesca levar 1 hora, 2 horas, 3 horas, o bicho fica o tempo inteiro ali na volta, e não é um, às vezes 2, 3. Eu quantifiquei, na época que eu fiz o mestrado, esse foi o tema do meu mestrado, em torno, no máximo, 8 animais comendo peixe numa única rede. Tá? Mas eu vi uma foto depois disso, 1 ou 2 anos depois, de uma rede na mesma região sendo tirada, isso foi feito em Torres de Tramandaí, sendo tirada no mar, uma foto com 17 leões marinhos. Eu contei 17 leões marinhos, né? A gente podia ter alguns que estavam submersos naquele momento. Então é um problema bem grave para o setor pesqueiro, de conservação para os bichos também. Vou falar um pouquinho dessas informações. Então, a gente atua aqui em Passo de Torres, Tramandaí, Imbé. Aqui tem o refúgio da vida silvestre da Ilha dos Lobos, né? Então, as pescas ocorreram no extremo sul de Santa Catarina, no litoral norte do Rio Grande do Sul, e a gente conseguiu trazer algumas informações importantes, né? Porque sempre havia uma alegação dos pescadores de que a pesca com leão marinho era sustentável, era um problema que não tinha como operacionar a pescaria, os animais comiam muito mais do que a pesca realmente desembarcava. Então, tinha uma alegação muito forte, sempre foi um tema importante de pesquisa que o GEMARS sempre quis estudar, e a gente conseguiu fazer isso aí no início da década passada, em 2011. Então, essa alegação é importante a gente tentar investigar bem isso. O que mais que eu queria falar? Mais uma coisinha, daqui a pouco eu me lembro, eu volto. A gente fez aí em 2011, a gente fez mais de 100 embarques, né? Foi bem intenso essa atividade. E aí a gente também contava com dados do GEMARS histórico, né? No porto de Imbé, em Tramandaí, na década de 90, no início dos anos 2000, e aí no período do meu mestrado. E no período do meu mestrado em Passo de Torres também. Observou que no período de 2011, comparando com os outros períodos, a frequência de ocorrência de interação dos leões marinhos foi maior do que a gente tinha em décadas anteriores, né? E isso já passa a ser preocupante, né? Ou seja, está aumentando essa interação. É um indício forte. E a gente observou que na região de Torres as interações eram mais fortes ainda do que em Tramandaí. No inverno, que era um principal período de interação, os animais estão mais presentes no sul do Brasil nesse período, essas interações, essa diferença ela não era tão evidente, ela era muito parecida. Mas nas estações essa diferença era maior ainda, né? Torres tinha uma interação maior. Isso porque, né, a gente tem aqui na região de Torres a Ilha dos Lobos, onde os animais ficam descansando, então passam boa parte do dia, então usam essa área aqui mais próxima à ilha como área de forrageio mais intensa do que Tramandaí, que tem uma certa distância aí.
Bom, e aí o grande clean, assim, a grande situação era o prejuízo econômico, né? Os pescadores alegavam que o prejuízo econômico era insustentável, que a pesca não podia mais ocorrer, ter o prejuízo que tinha em função do leão marinho comendo peixe na rede. E aí a gente fez estimativas, né, tanto de consumo que os leões marinhos consumiam na rede e frações econômicas desse consumo, e a gente viu aí que um cenário, o pior cenário, um cenário máximo a estimativa mais alta, e não chegava a 3%. Né? Então, 3% do que a pesca pegava, ela perdia para o leão marinho. Tá? Não passava muito disso. Tanto em produção de quilos de peixe, como em frações econômicas. Tá? O resultado deu praticamente igual. Uma coisa importantíssima a gente falar, e eu sempre gosto de ressaltar isso bem. Essas estimativas foram feitas nas embarcações de média escala, né? Embarcações que têm uma autonomia regular, elas conseguem aí viajar 2, 3, 4, 5 dias, levar grandes proporções de rede, né? Elas podem ficar no mar um bom tempo, levar gelo, armazenar. Tem aí 5, 6, 7 pescadores operando, né? Pode operar aí com 9 milhas de rede, em torno de 20 quilômetros, até mais, dependendo da embarcação. Então, são embarcações que têm bastante autonomia. Essa estimativa não foi realizada para pesca artesanal. São embarcações bem menores, utilizam redes bem menores, pescam muito mais próximo de Torres e da Ilha dos Lobos. Tá? Essa é uma apuração que a gente está fazendo agora, a gente já tem as informações, é o próximo passo. Tentar entender quanto que esse prejuízo causa na pesca artesanal. Tá? Bom, e toda essa problemática do leão marinho comer o peixe na rede, causar um prejuízo econômico, acaba gerando mortalidade. Não por captura acidental, mas a gente tem evidências de que por algum tipo de interação direta, né? Por paulada, arpoado, até tiro. Tá? E aqui a gente tem aí em torno de, se eu não me engano, foram 12 animais ou 15 animais com marca de interação, desde animais jovens até animais mais velhos, e fêmeas e machos. Tá? De novo, se a gente olha temporalmente isso, né, olhando, comparando a década de 90 a 2000 e 2001 a 2011, que já está defasada essa informação e não está publicada ainda, esse seja a minha grande falha acadêmica, esse foi o meu TCC, mas está a caminho. A gente tem uma porcentagem de agressão, né, de animais com registro de agressão bem maior na última década analisada. Né? Isso também é uma evidência que a coisa está sendo potencializada. Baseado nessa informação, então, aqui do nosso estudo e outras informações para o litoral sul do Rio Grande do Sul, né? Umas médias de porcentagem, a gente fez uma estimativa bem chula, bem grosseira, assim, olhando para números absolutos. Então, a gente imagina que em torno de 27 animais possam estar morrendo por ano no sul do Brasil, devido à interação com a pesca, desse tipo de interação, agressão. Isso é muito, né? Em torno de 6% da população que chegaria ao Rio Grande do Sul. Tá? Seria em torno de, se não me engano, 0,5% ou 0,2% da população do Uruguai, né, que está declinando. Então, a gente pode estar tendo um papel importante, né, no declínio da população no Uruguai. Tá? Gente, isso é bem especulatório, tá? É importante deixar isso bem claro. Bom, então, em suma, a gente tem uma interação operacional forte, né, com o leão marinho, através da agressão, mortalidade e consumo de peixe nas redes, que causam prejuízo econômico, é óbvio que causa. Para o setor artesanal deve ser muito maior do que a gente estimou, né, que foi um setor de média escala. A gente tem uma problemática gigantesca, que é o grande desafio, eu acho, de todos os pesquisadores que trabalham com o marinho, que é resolver a problemática da interação com a pesca com a toninha. A gente tem os problemas dos túrcips nas localidades pontuais. Não quer dizer que não morra túrcips na região costeira, morre também em captura acidental, mas o grande problema está nessas zonas mais pontuais. E a gente tem um problema emergente com baleia franca também, com emalhe de baleia franca. Outro problema emergente é o emalhe de jubarte, tá? Nos últimos 5 anos aí, tem aparecido pelo menos 1 ou 2 animais emalhados no sul do Brasil. Não, todos os anos não, mas tem pontualmente alguns registros importantes. E
a gente está trabalhando agora em entender a mortalidade de artocéfalos australis também nas redes de pesca, que é algo que tem alguns registros, parece ser uma coisa bem pontual, uma população que está aumentando também, então a gente quer entender, provavelmente não deve estar causando um impacto populacional grande, ou talvez não esteja causando impacto populacional, mas é uma interação negativa que a gente tem que tentar entender para propor alguma medida de mitigação. E as interações biológicas, na realidade, não existe, assim, talvez o nosso trabalho tenha sido o primeiro que avaliou, teve o objetivo de avaliar a fundo isso, né? A gente tem os trabalhos de dieta que comparam dieta de um mamífero marinho de toninha, por exemplo, no Rio Grande, que compara a dieta da espécie em períodos diferentes, aí se enxerga mudança na dieta e se associa isso à pesca, mas uma análise direcionada a gente não tem, né? Tem um trabalho que saiu, um mestrado, que não tá, acho que também não está publicado, que saiu para a região do Espírito Santo também, com golfinho e pesca, mas eu não encontrei nenhum artigo. Então, as espécies, e isso aqui foi fundamentalmente no meu doutorado, né? As espécies que a gente trabalhou foram essas 5, né? O lobo, o leão, os 2 túrcidos e a toninha, e 6 pescas, 6 pescas que eu comentei para vocês. 3 arrastos, um emale, e uma pescaria de cerco. E o emale não foi emale de fundo de superfície, tá? Foi emale costeiro e emale oceânico. Dentro do emale costeiro eu tinha tanto pesca de fundo como pesca de superfície. E no emale oceânico também eu tinha tanto pesca de fundo como de superfície. Bom, essa loucura aí foi o que aconteceu. Na realidade, eu não fico chateado, mas esse gráfico eu aprendi a fazer e fui fazer ele na hora de publicar o artigo. No doutorado, na defesa do doutorado, eu não tinha ainda ele. Mas ele é um gráfico que deixa a gente maluco, pirado. Todo mundo, inclusive já tive até convite para participar de outros trabalhos só por causa desse gráfico. Está me rendendo bons frutos. É um gráfico de interação, né, que vai me indicar qual espécies predadores estão mais associados e quais espécies, né, as pescarias estão mais associadas. E aqui estão as principais espécies, não estão todas, tá? Camarões, 2 camarões, um gênero de cefalópode e o resto peixe. E eu vou esmiuçar um pouquinho essas informações para vocês agora, tá? Bom, 80% da importância da dieta das 5 espécies, quando analisadas junto, foi composta por quatro presas. Tá? A Maria Luísa, tá? Um congoá, um outro peixinho cianídeo, peixe-espada e uma lula, tá? Um cefalópode. Sendo que a Maria Luísa foi extremamente importante para o leão marinho, peixe-espada foi extremamente importante para o lobo e para os 2 túrcidos, e o cefalópode para a toninha. Tá? Então, essas 4 espécies são chave, né? O trabalho indica que são chave para a alimentação desses bichos. Por sorte, né, elas não são alvo da pesca, principais alvos da pesca. Essas 2 aqui são descartadas, não são desembarcadas, raramente essa aqui é desembarcada. O peixe-espada eventualmente é desembarcado, talvez na região de Rio Grande um pouco mais. Tá? Esse cefalópode também raramente é desembarcado, pelo menos que eu saiba, assim, não tem uma pesca muito direcionada, quando ela vem nos arrastos, ela é desembarcada. E boa parte, essas 2 são descartadas, geralmente, espada também é descartado, quando são capturadas. Então, elas não serem alvo da pesca é super importante nesse contexto aqui, tá? Porque é uma pressão a menos. Se elas fossem alvo, com certeza teria uma pressão a mais para a captura dessas espécies. Bom, o leão marinho aí é um caso à parte, né? A gente já viu que ele, além de eu ter, enfim, colocado mais tempo nele ao longo da minha trajetória acadêmica, ele é um caso à parte porque ele está comendo peixe na rede, a gente sabe disso. Então, é evidente, né, que a dieta do bicho esteja mais parecida com a pesca. A gente encontrou, então, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, falta uma aqui. 8 espécies que são extremamente importantes para o leão marinho. Extremamente, a gente tem a Maria Luísa, né? E 8 espécies que também são importantes
as demais também são importantes para o leão marinho. Essa aqui é a curvina, falta a castanha. Ou essa aqui é a castanha e falta a curvina. E dessas, duas são descartadas, né? A Maria Luísa e o peixe-espada não são recursos-alvo da pesca. O restante todo é recurso-alvo da pesca. Tá? Pesca de malha e pesca de fundo. Então, é preocupante. Né? E aí, como tinha essa interação maior com o leão marinho, a gente tinha dados históricos de dieta de leão marinho, né, desde a década de 90, e a gente conseguiu contar com um banco de dados muito bacana também do professor Gustavo, do professor Luiz Gustavo, do Manuel Raimovic, da FURG. A gente conseguiu, na realidade os dados são de coletas históricas do IBAMA, mas eles que tinham isso bem guardado lá e me cederam, participaram obviamente de tudo que a gente fez. A gente conseguiu fazer uma análise mais refinada, né, olhando esse histórico do leão marinho de interação com a pesca, mais refinada na interação trófica entre leão marinho e pesca. Aí aqui a gente tem 6 categorias de embarcação, né, de pesca, e aqui a gente tem um valor do índice de sobreposição de nicho trófico, da década de 93 a 2003 e de 94 a 2014. Então, a gente, olhando o que mudou no valor de um período para o outro, a gente pode ver que em todas as categorias teve um incremento no índice trófico, né? No índice de sobreposição de nicho trófico, que é ver quanto que um predador e a pesca estão utilizando os mesmos recursos. Né? Quando a gente faz uma média desses valores aqui bem simples, né, a gente consegue enxergar isso visualmente mais claro. Tá? E, de novo, né? Aqui a gente está falando de 2014. E aí eu preciso fazer um comentário agora, porque eu vou me esquecer e eu não coloquei um slide para isso. Os dados de pesca que a gente usou, a gente só tinha até 2011. Tá? 2011 foi o último ano que se fez levantamento e monitoramento de desembarque pesqueiro no Brasil, que o governo fez monitoramento de desembarque pesqueiro no Brasil. Então, de 2011 para cá, a gente não tem mais informação nacional. A gente tem alguns pontos estratégicos, né, como o próprio professor Luiz Gustavo e o Manuel estão coletando em Rio Grande, mas certamente é uma proporção muito menor do que se tinha antes, né? Então, uma política pesqueira que era super importante de desembarque da pesca foi extinta há algum tempo, e não se tem informação, né? É importante a gente também levar em conta que toda avaliação de estoque pesqueiro é feita baseada nesses dados. E se a gente for olhar para a avaliação de espécie ameaçada de extinção, que deve ser revisitada agora nos próximos anos, ou deveria, porque vão fechar 10 anos, a gente, desde 2011, né, não tem informação nenhuma para fazer uma avaliação da situação atual desses estoques. Então, isso é muito preocupante. Enfim, voltando aqui, né, a gente tem aí, então, uma interação trófica mais elevada, principalmente com o leão marinho, depois os 2 túrcipes, né? E aí torinha e artocephalus australis, ela é menor, a interação trófica, e principalmente na pesca de parelha, né? Nos emales, principalmente costeiros. Olhando para o peixe-espada, é uma espécie-chave, tá? Na dieta, pelo menos de artocephalus australis, túrcipes gefreus, túrcipes truncatus. Gente, não quer dizer, se essa espécie sumir, que a gente vai ter a perda dos predadores. Não, talvez eles tenham uma estratégia e consigam se readequar no ambiente e utilizar mais outras presas. Mas hoje, eu diria que é um risco apostar nisso, né? Eu diria que seria super importante a gente tentar evitar o bycatch, minimizar o bycatch de peixe-espada, captura acidental de peixe-espada, descarte de peixe-espada, tentar olhar para a dinâmica de população desse recurso. Porque o último trabalho, se eu não me engano, publicado sobre dinâmica de população foi em 2005. E os dados devem ter sido coletados no mínimo uns 3, 4 anos antes. Então, a gente está falando aí de quase 20 anos. Né? Então, acho que é algo importante para ser feito nos próximos anos. E o peixe-espada tem um valor econômico importante no Sudeste. Ele é uma das principais espécies embarcadas, mas está entre as 10. Se eu não me engano, é a 11ª. E a pesca, ela funciona assim, à medida que um estoque colapsa, o setor vai para outro, né? E eu não duvido que logo o peixe-espada não vira um recurso importante no sul do Brasil, tá? Isso é importante, a gente ter esse cuidado, tá? Porque isso pode trazer um impacto nos predadores
que tem uma função ecológica muito, muito importante. Bom, o leão marinho é o principal problema da pesca, a gente já viu, tanto operacional como biológica, né? Tanto em malha como arrasto. E aqui só dando uma relembrada, tá? E a gente tem 3 espécies que tem que ter muita atenção, principalmente toninhos, túrcips, nas localidades chaves, com as redes de malha. Bom, o que vem acontecendo, né? A gente tem um esforço de pesca aumentando paulatinamente nas últimas décadas, isso é claro, número de embarcação, tamanho de rede, a tecnologia pesqueira das embarcações e das redes para capturar cada vez, para conseguir viajar em áreas mais distantes dos portos e afastadas da costa, para explorar estoques que não eram explorados. Então, a tecnologia pesqueira está sendo bem desenvolvida para buscar o recurso para ir atrás do peixe. E a gente tem declínio dos estoques de uma forma bem agressiva. Tá? Isso aqui, por exemplo, são dados que refletem o estado, os níveis populacionais, né? Não em nível populacional, mas reflete, traz um reflexo de como está a população no ambiente. À medida que tu tem menos desembarque, né? E aqui são desembarques pesqueiros em Rio Grande, à medida que tu vai tendo declínio de desembarque, significa que o estoque, né? A população também no ambiente natural, no oceano, está declinando. Tá? E esse aqui é um gráfico da pesca no sul do Brasil, em Rio Grande, que é o principal porto pesqueiro da região, tá? E aqui é um cenário global, tá? Que também demonstra esse declínio. Se a gente observar aqui de novo, né, a gente tem dados só até 2011, a gente não sabe o que aconteceu de 2011 em diante, a gente não faz nem ideia, né? E isso é extremamente preocupante, né? E a gente não consegue refinar uma análise dessa ou de projeção de estoque pesqueiro sem dados de pesca, muito menos comparar e sobrepor com o que os mamíferos estão comendo. E aqui são 4 espécies pontuais, né? A curvina, a pescadinha, a pescada amarela, a pescada branca e a umbrina castanha. São 4 espécies-chave na dieta do leão marinho. Então, entre aquelas 8 espécies que eu falei para vocês, e também são espécies importantes das outros predadores marinhos, principalmente dos túrcidos. Tá? Outro problema associado à má gestão da pesca, né, a captura excessiva de espécies menor do que o tamanho permitido, né? Essa aqui é a frequência de desembarque na pesca de arrasto de curvina, né? Essa linha aqui mostra o L50, que é o tamanho de primeira maturação. Ou seja, a grande maioria das espécies não estão nem que são desembarcados, de indivíduos que não são desembarcados, estão morrendo antes de reproduzir. Isso é extremamente preocupante. Eles não estão contribuindo para a população, para o estoque. Estão morrendo antes de deixar sua parcela de contribuição, tá? E os indivíduos jovens, muito menores que isso aqui, estão sendo capturados, dessa espécie e de outras, e de espécies que não têm valor econômico, compõem o bycatch, captura acidental, né? E aí, estimativas globais em torno de 78%, 80%, são nas pescarias de arrasto. E não esquecendo que uma das espécies de bycatch no sul do Brasil é o peixe-espada, que é uma espécie-chave dos mamíferos marinhos. Bom, eu estou correndo aqui, Maria. Eu vou ter que passar um pouquinho, tá? Só 1h30. Nem pensar 1h30. Até porque eu dou aula a seguir. Não, mas tranquilo. Tá, não, mas eu estou chegando no fim aqui. Então, quando a gente para pensar, né, toda essa problemática de interação, uma má gestão da pesca, claro, né, porque se a gente tem um estoque declinando, a gente tem uma má gestão, a gente não pensa. Gente, eu não estou dizendo que não tem pesquisadores, que não tem legislação, que não tem gente trabalhando para pensar isso. Tem, para reverter essas situações. Mas ainda assim, o olhar para os mamíferos marinhos e para essas interações é mínimo. Tá? E aqui eu vou trazer um exemplo. Isso aqui foi em 2012, tá? Foi instituída, então, a Instrução Normativa número 12, que faz o ordenamento da pesca de malha na região sul e sudeste. Tá? Ela limita um pouco o tamanho das redes, tá? Nada que seja assim, ó, que interessante isso. As discussões... Eu não participei das discussões, aí eu estava no meu mestrado ainda,
mas em conversa com pesquisadores, o pessoal não foi muito ouvido nessa discussão, uma coisa mais governamental. Tá? Um exemplo, aqui uma pesquisadora que participou das discussões, trabalha no CNBio, me disse que essas áreas tinham várias possibilidades, que são áreas de exclusão de pesca que foram propostas, tinham várias possibilidades e foi meio que a toque de caixa. Não, me diz aí quais eu sei que a gente tem que finalizar, né? Acho que tem vários problemas. Uma coisa boa, tá? Na região baseado muito naqueles dados que eu mostrei para vocês de encalhe, de mortalidade de túrcidos na região de Rio Grande, e nos trabalhos da JUR, se propôs nessa lei aqui uma área de exclusão de pesca costeira, tá? Então, se não me engano, são 20 quilômetros e 1 milha não pode pescar, e 5 milhas para dentro do estuário, isso é super importante, tá? Porque se a principal área de captura acidental ou de evidência de captura acidental era nessa área, e se consegue proibir a pesca, perfeito. Tá? E aí o Edu, conversando com ele, me disse que foi bem não, mas ele me deu a entender que foi tranquilo isso, para levar para os pescadores, porque era uma área que eles já não pescavam. Né? Então não foi assim, vocês não podem mais pescar ali, não. Olha, sabe aquela área que vocês não pescam? Vocês têm que evitar ir para lá, porque não pode mais. E aí parece que foi um pouco suave, assim, essa discussão interna em Rio Grande. Bom, mas e para Toninho? O que a IN traz de novidade para Toninho? Sinceramente, eu não vi muita coisa. Né? Tem uma limitação um pouco, né, em vez de desculpa, eu não me lembro o valor agora, mas diminui um pouco as redes, mas não é uma coisa absurda de redução. E o que é pior, né? Essa legislação, desde que foi publicada, não existe um monitoramento, um acompanhamento sistemático para ver se, primeiro, se ela está sendo respeitada, o setor pesqueiro, e segundo, para saber se ela realmente está sendo efetiva na redução de captura acidental. A gente está monitorando Passo de Torres agora, provavelmente consiga ter algumas evidências. Provavelmente o pessoal de Rio Grande está monitorando também, mas eu não vi nenhum trabalho ainda direcionado para essa discussão. Tá? E aí, em 2015, o Paulo, o Saulo e o Dani publicaram um trabalho bem interessante de opinião, né, que discute isso, né? Que a Toninha é mais uma vítima da trágica legislação pesqueira no Brasil. A gente está há 3, 4 décadas olhando para isso e não resolveu nada em relação à Toninha, bem pelo contrário, cada vez se perde mais bicho. 5 minutos, Maria. E agora, recentemente, em 2018, foi publicada uma lei estadual, tá? Foi instituída a Política Estadual de Desenvolvimento Sustentável da Pesca no estado do Rio Grande do Sul. Nossa, quando a gente lê isso, entende isso, acha maravilhoso, é perfeito, né? Imagina uma política estadual, uma descentralização do setor pesqueiro para um estado altamente produtivo. Isso é muito legal. Só que tem algumas coisinhas aí importantes da gente falar. Bom, primeiro que ela exclui a pesca de arrasto nas 12 milhas. Isso é super importante, porque as projeções que foram feitas para reforçar, subsidiar isso, demonstram que em 2 anos teria um aumento em relação a espécies capturadas, desembarcadas e descartadas, um aumento aí de 1.880 toneladas para mais de 10 mil toneladas. De 1.000 para mais de 10 mil. Uma projeção econômica que rodava em torno de 6 bi para 38 bi, em 2 anos. Né? Sem contar que as espécies estão deixando de ser descartadas, então elas estão crescendo e vão virar alvo da pesca em poucos anos, ou espécies que não são alvo da pesca vão continuar no seu ambiente natural e cumprindo sua função ecológica. Então a gente tem uma situação bem interessante aqui. Um problema grande que essa legislação foi feita pelo estado do Rio Grande do Sul não foi discutida com Santa Catarina. Né? E Santa Catarina é o principal estado que arrasta no Rio Grande do Sul. Então, acho que, 90, 95% das embarcações que arrastam no Rio Grande do Sul vêm daqui. Então, aí a gente abriu uma porta para o conflito. Mas, por incrível que pareça, uma lei tão bonita, tão interessante, que está querendo fazer uma pesca de desenvolvimento sustentável no estado, não discute a pesca de malha, que é o principal problema de conservação dos mamíferos marinhos. Então, né, se perdeu a oportunidade. Tu tem todo o setor pesqueiro sentado numa mesa para discutir que quer
excluir a pesca de arrasto. Tu tem o poder na mão para discutir, beleza, vamos excluir a pesca de arrasto, mas vamos conversar sobre IMALI, vamos olhar para esse problema. E não se faz isso, né? Se tem a oportunidade, não se faz. Para mim, isso é um grande erro da discussão dessa política pública. Porque aumentando a abundância de recurso, excluindo o arrasto, tu pode proporcionar ainda um aumento na pesca de malha inconscientemente, né? Porque vai ter mais recursos, os caras querem pegar mais, querem aumentar as redes. Mesmo tendo uma legislação que faz o ordenamento pesqueiro dessa pesca. Eu acho que deveria ter se incluído o IMALI nessa discussão e o IMALI deveria ter entrado na Política Estadual de Desenvolvimento Sustentável da Pesca. Teria sido fundamental e super importante. Se perdeu a oportunidade. Bom, voltando à pesca de arrasto, então, como eu disse, né, os barcos são de Santa Catarina, não vêm mais para cá, isso gerou um conflito gigantesco, vocês não têm noção, isso foi judicializado, tá no STF, né, a gente, e aí o Jorge é um baita de um amigo, colaborador da UDESC de Laguna, a gente escreveu um artigo justamente mostrando, olha, isso aqui, beleza, é ruim para vocês, né? Beleza? Não, né? É ruim para vocês. Mas por que vocês não aproveitam essa oportunidade e não repensam a pesca de vocês? Então a gente faz algumas sugestões de como eles poderiam reestruturar a pesca ou analisar uma pesca de uma forma mais sustentável na região de Santa Catarina, esquecer um pouco do Rio Grande do Sul. Inclusive, aqui tem uns links bem interessantes de ciência, de literatura cinza, mas que foram super importantes para a discussão, live do Bolsonaro, live de todo mundo aí, como essa aqui, né? Aí teve um cara aí que não merece ser nomeado, que diz, vamos pedir para revogar, né, em uma live, isso em 2018. Revogar quem? Essa lei aqui. Intermédio de pressão do setor pesqueiro de Santa Catarina. Aí, logo depois, em 2019, né, o Celso de Mello tinha dado um parecer positivo à lei, né, no TSE, no STF, e aí, quando ele se aposentou, foi substituído, né, e o novo ministro foi lá e revogou, né, o parecer dele, dando um parecer positivo à exclusão da lei, retirou a lei, ou seja, pode voltar a pescar no Rio Grande do Sul, os barcos de Santa Catarina. Então, isso está uma briga judicial muito grande, né? Então, a partir disso, foi feito, a toque de caixa do ano passado para cá, um plano de pesca sustentável, né? Plano de retomada da sustentabilidade da atividade pesqueira de arrasto no Rio Grande do Sul. Então, hoje, se pode pescar entrando nessas questões desse plano e seguindo o regramento. Algo que a gente tinha proposto, né? Que tinha sido proposto algumas medidas no artigo que foi escrito ali, justamente sugerindo para o setor de Santa Catarina repensar a pesca em Santa Catarina e tentar articular de uma outra forma. Mas a pressão política foi predominante nessa discussão. Ela não está encerrada, né? E a gente, mas como isso? Como é que tem força? E a gente vê notícias como essa ao longo do tempo, né? O secretário, faltou um nacional aqui, da pesca, pede desculpa por multa. Em vídeo publicado em suas redes sociais, o secretário diz que a punição a barcos de sua família, mais uma vez, barcos de sua família, por pesca ilegal, acontecem porque as instituições estão funcionando. Ou seja, o secretário nacional de pesca é um dos maiores a família dele tem uma indústria pesqueira muito forte em Santa Catarina. Então, está diretamente alinhado com o setor pesqueiro. Esse é um debate tão grande que, recentemente, foi publicada uma carta na Science, né, sobre esse vai e vem e solicitando para que que volte a prevalecer a área de exclusão de pesca. Para finalizar, prometo que para a gente ver o quão louco, né, essa questão pesqueira, e que não está nem olhando para os mamíferos, não quer nem saber de mamífero marinho, quer saber de produção. Em Laguna, no Rio Tubarão, né, Laguna tem o estuário, tem o Rio Tubarão, e ocorre uma pesca do bagre, lá tradicional, também há bastante tempo, bem pequena quando comparada com o Rio Grande e Tramandaí e Imbé, mas ocorre. É uma ou duas comunidades que pescam, eles colocam a rede no rio. E morre túrsops nessa
nessa pesca. Aí, depois de muita pressão popular, foi feita uma lei, ali em março de 2020, proibindo a pesca de bagre no Rio Tubarão. Não muito longe disso, em agosto de 2020, foi reeditada uma outra legislação, uma lei, excluindo o parágrafo que dizia que não podia pescar no Rio Tubarão bagre, e regrando a pesca de bagre no Rio Tubarão. Mas a coisa é tão louca que não pode pescar bagre em lugar nenhum, porque a espécie a principal espécie que é capturada está em perigo. Ela está listada tanto nacionalmente como no Rio Grande do Sul como em perigo. Não pode pescar. Então, não pode legislar sobre a pesca do bagre, né? É muito louco, é muito surreal o negócio. Então é isso, né? Tá essa discussão, pescar bagre, não pescar bagre. Agora começou a fazer um trabalho, um estudo para tentar entender como é que é a dinâmica, a importância dessa pesca. Será que se pode abrir uma janela de pesca para o monitoramento, como tem em Tramandaí e Imbé? É toda uma discussão que está se iniciando, né? Mas a Prefeitura de Tubarão foi lá e publicou que pode pescar bagre. Enfim, queria terminar com essa frase que está nesse artigo do professor Paulo, do Salvatore e do Daniel, né? Enquanto as leis ambientais brasileiras forem refém das forças políticas de grandes corporações, como o caso do setor pesqueiro, a perda de diversidade marinha no Brasil será inevitável. É isso, gente. Espero que eu tenha contribuído aí com alguma coisinha. Maria, tá tocando meu interfone aqui. Deixa eu gritar pro cara. Deve ser o cara do Zé. Pessoal, enquanto o Rodrigo vai ali tratar da campainha, abrimos aqui por perguntas. Temos apenas uma pergunta no chat. Por favor, manifestem-se, abram o micro e a câmara, se possível. Rodrigo, muito obrigada. Excelente apresentação. Aliás, como o Léo escreveu aqui no chat, uma excelente reflexão sobre estes cenários da pesca, que, enfim, infelizmente estão seguindo a linha programática deste governo para basicamente tudo, que é o desmantelamento, a destruição, enfim. Só temos uma pergunta para já. Do ponto de vista vou fazer uma eu. Do ponto de vista dessas interações, em particular dos mamíferos marinhos, que tu avaliaste melhor, qual seria o cenário ideal? O que é que tu achas que seria um cenário ideal para reduzir conflito, para garantir enfim, a persistência quer de um recurso que é comercial e que é importante para muitas famílias, muitas pessoas, e a preservação ou a redução destes conflitos com os mamíferos marinhos. Maria, eu só tenho que abrir a porta. Eu vou apertar o interfone para ele entrar ali e aí eu já venho aqui. Tranquilo. Vai lá. Isso que ele queria até 12:30, né? Não, tá, já não vou ter muito tempo para almoçar e matava agora. Ok. Muito bem, pessoal, vão deixando aí as perguntas. Leozinho, és tu? Este Léo Pinheiro, és tu, Leozinho? Desculpa, gente, desculpa, Maria. Meu Deus, eu sabia que isso ia acontecer, eu tinha certeza. Agora, bom, vamos lá. Eu acho que tudo passa por uma gestão adequada da pesca, né? Por uma redução do esforço pesqueiro, né? Aí, como a gente vai fazer isso? Bom, isso aí tem que fazer de uma forma organizada, ordenada. Assim, Maria, assim, pessoal, eu tenho uma formação biológica desde sempre, porque eu sou biólogo. E aí, né, fiz um mestrado num programa né, em biologia, com um olhar muito de ecologia e conservação da biodiversidade. Fui para o doutorado na URGS, no RPG em Biologia Animal, sempre com um olhar muito para a conservação, e eu acho que esse é o caminho. Só que a gente não pode deixar de olhar, no meu ponto de vista, para as pessoas que estão utilizando o recurso. E quando a gente fala em conservação de recurso pesqueiro, às vezes a gente não olha para as pessoas. A gente olha muito para o recurso. E eu acho que isso é um problema bem grande, né? E aí eu tenho um cenário que a URGS hoje está muito bem enfronhada e está participando ali no litoral, que é a questão do bagre, né?
A gente tem um problema de gestão da pesca do bagre, é uma espécie que entrou na lista vermelha em 2014, baseado com dados de Rio Grande, Tramandaí, o Brasil inteiro entrou, a espécie entrou na lista estadual, no Rio Grande do Sul e nacional, e simplesmente do dia para noite, ó, vocês não podem mais pescar bagre. Só que é um recurso extremamente importante. Tem muitas famílias que dependem. Nunca ninguém tentou conversar com essas pessoas, simplesmente entrou na lista. Eu não estou contra a espécie ameaçada, por favor, senão eu vou apanhar daqui a pouco. Eu sou totalmente a favor. Mas acho que quando é um recurso, a gente tem que olhar de uma forma diferente, tem que tentar conversar antes. Eu entendo que é difícil o setor. Se a URI chegasse nos pescadores, ó, olha só, vamos fazer um estudo de monitoramento da pesca do bagre aqui em Tramandaí, tá? Os caras iam virar as costas e não iam nem dar bola, né? Teve que a espécie entrar na lista vermelha para os caras tentarem 2 anos abrir a pesca de uma forma política, grosseiramente. Eu participei de uma discussão na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Não conseguiram, aí eles, bom, beleza, agora a gente vai conversar sobre isso. Esse é um problema. Então, acho que a gente tem que amadurecer, né, em como fazer a gestão pesqueira, tem que olhar para as pessoas, mas eu acho que a conservação de mamífero marinho, ela passa bastante por uma redução de esforço. De forma cuidadosa, olhando também para as pessoas e vendo como fazer isso. Por exemplo, deixa-me só para eu te perguntar uma coisa. Uma coisa que a gente acha sempre, discute e brinca, é que a gente olha para os peixes como recurso e não como peixes, animais. E nós vemos, por exemplo, que a caça de animais silvestres, terrestres, é proibida, mas a pesca não é proibida. E eu não estou aqui a fazer qualquer tipo de juízo de valor. Mas às vezes eu acho interessante essa discussão até semântica, que é uma discussão quase semântica. O peixe é recurso, não é um animal. Muitas das discussões que nós temos, inclusive nestas discussões técnicas de conservação da natureza, o peixe é recurso. E isso talvez até do ponto de vista psicológico, societal, tenha um peso muito grande. Né? Porque se alguém disser, eu vou caçar lobo-guará para comer, meio, não dá, vou acreditar que meio Brasil vai pôr as mãos à cabeça. Mas se eu disser, enfim, vou pescar bagre, que é criticamente também, um dos bagres, pelo que disse o Juliano, são 2 espécies, ninguém quer saber, é um peixe. Então, é só para te lançar um pouquinho mais de entropia para a conversa. Só um adendo para deixar mais... Vamos falar de religião, porque isso é uma coisa que na Bíblia já traz isso, que é o livro mais lido, que as pessoas sempre ouvem, que animais mamíferos são para sacrifício e pesca é recurso mesmo. Então, uma vez eu vi uma reflexão sobre isso, que a Bíblia nunca traz nenhum aspecto conservacionista, fazendo essa mesma apelação que a Maria faz, né? Que tudo é para o homem. E peixe é escancarado, né? Jesus vai lá, dá peixe para todo mundo, mas os outros, os quadrúpedes que eles falam na Bíblia, já pega um aspecto mais de sacrifício, né? Então, eu acho que já está culturalmente, antes da pessoa... é disseminado isso. O oceano é uma mesa farta para ser explorada mesmo, assim, nesse aspecto até religioso. Eu fiquei 4 anos ali em Laguna dando aula no curso de engenharia de pesca, né? E aí eu dava uma disciplina chamada administração pesqueira e outra dinâmica de populações pesqueiras. As duas eu começava com um slide tentando mostrar para eles a diferença de biodiversidade e recurso, né? E trazer essa discussão, né? Isso, a gente cria peixe. A sorte é que o peixe tem uma dinâmica reprodutiva totalmente diferente de um mamífero, por exemplo, né? Então, a gente tem populações muito mais abundantes. Hoje, por exemplo, se imaginar a pesca, 5 anos sem pesca, a gente vai ter uma recuperação gigantesca de muitos estoques, né? 10 anos, então, não se fala, né? Enquanto a isso, para mamífero não é assim que funciona. A gente está aí desde a década de 80, 70 sem pesca da baleia, está recuperando, mas a coisa é muito lenta, né? É bem complexo, assim. Olhando para essa redução do esforço da pesca de arrasto, assim, redução não, zero, né? Tira o arrasto para fora das 12 milhas. E aí uma das alegações do setor pesqueiro é que ele não tem camarão a partir das 12 milhas, seria uns 20, quase 24 quilômetros, né? 20 quilômetros mais ou menos. Se me perguntar, tu é a favor ou contra? Eu sou a favor, excluir. Mas assim, se me perguntar, tá,
Tu é a favor de excluir do nada ou fazer um plano de exclusão de médio a longo prazo, né? Ó, esse ano ninguém mais ganha licença. A partir do ano que vem a gente vai reduzindo. Eu acho que esse é o caminho mais adequado, sabe? Olha, não vamos pescar em toda água, vamos limitar, mas com um plano de zerar. Inclusive, tem que existir um faseamento de transferência da atividade económica. As pessoas precisam de aprender a fazer outra coisa, precisam ter tempo para fazer uma transferência em termos de conhecimento e de atividade que tenha rendimento, não é? Isso é fundamental, concordo contigo em género, número e grau. Inclusive, em situações onde se proibiu enfim, declínios abruptos de estoques, houve problemas sociais gigantescos, aumento de taxas de suicídio, enfim, coisas assim tensas, né? Então não podemos ser inconscientes. A conservação é das pessoas também, né? Exatamente isso. É por isso que se tu é uma reflexão interna minha, assim, se tu for olhar aquele textinho que tu leu ali, né? Ele está muito mais pro lado socioambiental e associando as pessoas do que a minha ideia de atuação, do que ir lá e ficar olhando leão marinho, ficar fazendo foto de identificação de golfinho, sabe? Para mim é muito mais interessante, pessoalmente falando, a nível de direcionamento de pesquisa, né? Uma porque tem 50 pesquisadores tirando foto do mesmo golfinho, eu não consigo entender isso, né? E ninguém está olhando para quem está ali ocupando espaço com o golfinho. Não estou dizendo que eu não vou fazer esse tipo de coisa, que eu não gosto de fazer esse tipo de coisa, é óbvio que eu adoro fazer esse tipo de coisa. Mas isso é um passo muito importante, assim. E detalhe, assim, que eu particularmente fico um pouco triste e espero que com as novas reestruturações curriculares a gente consiga trabalhar isso. E vem sendo trabalhado. Eu não fiz uma disciplina olhando para essa interação socioambiental, né? Olhando as pessoas inseridas no ambiente, na biodiversidade. Eu não fiz nenhuma disciplina na minha graduação, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que caminhar bastante para cima disso, para cada vez ter mais profissionais atuando sem dúvida. Nessa relação. Já há muita coisa ao nível da pós, mas na graduação realmente não temos tanto quanto deveríamos. Vou passar para as perguntas aqui no chat, tá? O Filipe Lamarca Machado, que não sei se é da tua família, pergunta se existe algum registro de predação de leões marinhos da região por tubarão branco. Legal, Felipe. Não, que eu saiba, não é da minha família. Obrigada. Legal, Felipe. Assim, eu acho que existem uns 10 registros, 15 de tubarão branco no sul do Brasil, né? Então, que eu saiba, não, né? E são fotos antigas, assim, não é uma coisa muito... Se não me engano, alguns anos, 1 ou 2 anos atrás teve um registro. Então, é diferente, assim, da África, né? Na África do Sul, lobo marinho faz parte da dieta do tubarão, e tu vê várias cenas, mas no sul do Brasil, eu não tenho conhecimento. Na realidade, a gente quase não tem tubarão aqui. Branco, né? É muito raro o branco aqui. Né? O que tem registro é ir mais para o Uruguai, para a Península Valdez, é a orca predando o lobo marinho. O Uruguai tem alguns também. Não tem registro de abrir o estômago da orca e do leão marinho, mas tem registro das orcas rondando a Ilha dos Lobos durante o período reprodutivo. Sim, aparecem muitas fotos de vez em quando, elas chegam ali a Santa Catarina, em Floripa, muitas vezes aparecem umas orquinhas passeando. Isso, mas aí em Floripa tem pouquíssimo leão marinho, quase não aparece bicho lá. E uma pergunta seguinte do Felipe, que eu sempre penso, né, que as pessoas às vezes fazem perguntas de $1 bilhão, que ele pergunta como resolver o problema bycatching de mamíferos marinhos. E quer que a gente responda ainda, né? Sim. Boa, Felipe. Felipe é o Machado, isso? Isso, é o mesmo. É o meu primo. É complicado, né? A gente tem que trabalhar muito com a tecnologia pesqueira, né? Por exemplo, para franciscana, para toninha, existem vários, que é a principal espécie, né? E tem os píngios, que largam ruídos sonoros para tentar afastar os bichos. Eu me lembro que tem o Guilherme, o Gui Freiner, que fez um mestrado, fez doutorado em um mestrado aí na URGS, fez a vida inteira acadêmica dele aí, né? A graduação também. E ele trabalhou no mestrado justamente olhando para o melo do bicho, tentando analisar a anatomia para ver o que tinha ali, se tinha alguma evidência que fazia com que o bicho não identificasse a rede, porque normalmente eram os bichos menores que caem na rede, parece que é uma questão de desenvolvimento do melo mesmo, da ecolocalização.
É difícil, tá? Eu sei que o GEMAS, e aí eu acho que o Léo está aí na sala e o Federico estão testando alguns dispositivos lá em Torres, mas eu confesso que eu não estou por dentro, eu não estou acompanhando. Dispositivo sonoro e talvez, em alguns casos, pode colocar alguns elementos químicos, como o bário, na rede, para deixar ela mais para deixá-la mais perceptível na ecolocalização, mas parece que é super caro e é pesado, isso pesa também, né? Porque isso deixa a rede pesada, é um pouco inviável. Mas esse lance do dispositivo foi testado há 20 anos já na Argentina, né? É muito louco. No primeiro momento ele afastou as toninhas, né? Mas ele chamou leão. Um cara pescador nunca vai usar isso, né? Pô, beleza, tu morre em 5 toninhas menos por ano, mas em compensação aparece 50 mil leão-marinho a mais por ano na minha rede. Não vou usar, não, o pescador não vai usar. A gente está testando, olha que louco. Eu tô trabalhando com o pessoal da Embrapa de Palmas, a gente foi para campo em 2019, a gente ia esse ano, mas não vai. A gente conseguiu os dispositivos marinhos, né? Não, eu tenho dinheiro, eu vou comprar, vamos lá, para testar nas ilhas, lá no Rio Araguaia, né? Mas lá é diferente, lá não é captura acidental. A ideia, a gente vai alimentar isso de forma diferente, lá os bichos vão para a rede para comer peixe. É que nem o leão marinho. A gente quer tentar encontrar algum som, algum ruído que afaste o bicho, que aquilo amedronte o bicho de alguma forma. Então, esse é o objetivo. Com esse E é o boto rosa, né? É? É o boto rosa do É o Uruguai. boto cor-de-rosa. É muito inteligente. Acho demais. E eu fiquei 5 dias no Rio Araguaia acampado lá, e a gente ficou fazendo os testes. Aí os primeiros dados mostram que o nosso dispositivo, na realidade, estava chamando os bichos. Eu, cara, vou botar isso fora. Mas é louco, porque a gente botou meia dúzia de rede, não dá para dizer nada estatisticamente. A frequência de interação aumentou, mas o número de bichos interagindo diminuiu. Então, assim, bem especulativamente, eu diria que talvez os bichos que percebam, que não se preocupem, que não tem problema com o barulho, vão ser atraídos, mas os que têm algum problema vão ser repelidos. Tá? E isso me pareceu interessante, mas foram 30 redes que a gente puxou, e aí foi uma bagunça, 15 com, 15 sem, então não deu para ter nenhum tipo de certeza assim. Enfim, a gente tem que ir para campo de novo. Inclusive é porque, enfim, os bichos aprendem, né? Populações diferentes aprendem. Então, eventualmente, é o tipo, eu acho muito fascinante essa investigação, essas pesquisas ao nível da tecnologia pesqueira. Eu tive vários colegas do meu mestrado que foram para essa área e é fascinante, mas tem que se ter sempre em consideração que é um processo de aprendizagem que é super rápido, principalmente em populações de mamíferos. É instant. Se o bicho aprende que aquilo faz aquele barulho, mas naquilo acaba por não fazer nada, então tem que estar sempre a evoluir, tem que estar sempre a modificar, ou seja, é o tipo de trabalho que não tem fim, né, quando tu estás a trabalhar com organismos vivos, tá? Não, é muito louco nessa questão do som, assim, né? Tem uma cena que ela nunca vai sair da minha cabeça, da época do meu mestrado, ela nunca vai sair da minha cabeça. Eu estava puxando uma rede, nós tinha 2 redes, os pescadores estavam puxando uma rede, estava no finalzinho da rede, e nós ia para outra, né? E aí estava puxando, e aí eu olhei no horizonte e vinha 3 leões marinhos, mas eles vinham num ritmo, parecia um golfinho, né? Eu, caraca, e o mestre, vamos puxar rápido para quando ele chegar aqui, a gente já ter tirado a rede. Daí a gente puxou e os bichos não vindo. Tá, vamos esperar um pouco, desliga o motor para esses bichos ir embora para nós ir para outra rede. Só que na mesma intensidade e velocidade que eles vinham, eles passaram por nós. Eu olhei, a perder de vista tinha um barco muito maior puxando uma rede. Os bichos nunca queriam saber de nós, eles já estavam indo lá. E nós não tínhamos nem percebido aquele barco. É muito surreal. Tem mais uma pergunta do teu primo aqui, Felipe Machado. Os pescadores tratam os mamíferos marinhos como competidores com a pesca e se eles matam de propósito para ter mais peixes. Assim, tem que abrir um parênteses aí, né? Quando a gente fala em leão marinho, sim, tem uma competição, né? Eles tratam como competidores, porque os bichos vão lá e comem peixe na rede. Quanto à segunda questão, se é de propósito ou não, não sei. Né? Pode ser que sim, pode ser que não, tá? Na realidade, sim. Só que a gente não sabe de onde vêm esses pescadores, né? Eles podem ser de Rio Grande, pode ser... Eu desconfio que
Tudo que eu for falar é especulação em cima disso. A gente tem registros de bicho com tiro, né? Tem registro. Eu tenho que falar porque, enfim, daqui a pouco vai sair um manuscrito. Eu não tenho problema, na minha experiência. Não, daqui a pouco sai um manuscrito. Eu acho que eu não publiquei ele, eu defendi o TCC em 2010, eu não publiquei até hoje porque eu tenho medo da repercussão. Mas lá em Portugal acontece isso. Não é que eles fossem atrás. Mas se o bicho aparece ali. Não, é isso? Não. Flanco, Assim, já foi. Tem uma história verídica, não é história de pescador, que na década de 80, ou 90, não, 80, 70, os pescadores cercaram a Ilha dos Lobos e fuzilaram a ilha. Tá? Isso tem essa história, tá registrado em documento até. Não me lembro se é num livro, num artigo antigo, mas tem essa história. Mas isso foi na década de 80, 70. A gente tem registro de animais mortos na beira da praia que a gente encontra com sinal de agressão. A gente não sabe se aquilo ali foi depois da morte, por alguém que passou e deu um tiro no bicho. Muito provavelmente não, porque senão teriam todos os mamíferos, todas as espécies teriam esse tipo de marca, ou se foi durante uma interação com a pesca. Provavelmente foi, né? Leão marinho, então, é isso, né? Mas toninha, não. Os caras adoram toninha, os pescadores adoram toninha. Eles preferem que o bicho não apareça na frente deles, porque sabe que o bicho vai estar vivo. Eles adoram. Baleia também. Baleia tem um pouco de preocupação, porque tem esse problema de levar a rede, perder o material. Toninha não tem esse problema, porque ela vai ficar ali, desmaia o toninho e joga no mar. E a Patrícia, ela está aí. Eu vi que ela está presente. Patrícia Bueno, ela vai estar fazendo doutorado agora, bem legal o trabalho dela, lá na APA da Baleia Franca, com as francas, em interação com a pesca. Vai ser um trabalho, eu acho que bem importante, assim, para esse entendimento. Apesar de ter algumas informações, né, ela vai estar fazendo um trabalho bem legal que vai aclarar um pouco essa discussão e percepção dos pescadores. Inclusive, ela fez uma pergunta aqui, se tu chegaste a mostrar para os pescadores o resultado da tua pesquisa, mostrando que o prejuízo era pequeno, e qual foi a reação dos pescadores? Então, essa é outra coisa, né? Eu entendo que a gente, como pesquisador, está sempre evoluindo a nossa forma de atuação e de entendimento das coisas. Quando eu terminei o mestrado, eu não fiz nenhuma devolutiva. Tá? Eu fui entender a importância de fazer devolutiva quando eu comecei a entender a importância de trabalhar com os pescadores de uma forma olhando para os pescadores. Então, a coisa foi ficando mais clara para mim. Só que quando eu tive essa percepção, já era tarde demais. Já tinha passado aí 5 anos e eu achei que ia ser muito estranho chegar lá, apesar de ter um contato na comunidade e eventualmente estar lá. Então, fazer uma devolutiva formal, achei que poderia não pegar muito bem, assim, porque é um tema bem delicado, talvez os pescadores tenham mudado, aquela complexidade que eu tinha bastante com eles já não era mais a mesma, então achei melhor não. Agora, em 2019, essa demanda voltou, porque teve uma discussão no Fórum da Pesca do Litoral Norte sobre a pesca, o Leão Marinho estava... Então, eu até propus para o Leandro, que é o presidente do Fórum, da gente fazer um debate sobre a interação com a pesca e trazer, né, conversar com o pessoal do NEM, o pessoal do Revis, vamos botar todo mundo que olha um pouco para essa problemática e vamos discutir isso. E aí seria o momento que eu ia fazer isso. Aí eu só disse para ele, a única coisa que eu quero é que essa reunião seja em Torres, porque aí eu consigo chamar os pescadores de Passo de Torres e envolver todo mundo. Só que aí veio a pandemia e aí a gente teve que deixar isso para mais para frente, perder de vista. Mas não, respondendo a pergunta, não tive um retorno. Eu conversei bastante com o presidente da colônia, a gente conversava bastante sobre o assunto, discutia, então tinha uma interação com ele, mas para os pescadores, não foi feito. E aqui uma pergunta do Léo Pinheiro, se há evidência do aumento da população de pinípedes. O Léo está sempre sacaneando. Assim, ó, a população de artocéfalos australis no Uruguai, porque assim, aqui no sul do Brasil a gente não tem colônia reprodutiva, né? Os bichos se reproduzem no Uruguai. Calma, porque a Lari tem uns dados muito interessantes ali da Ilha dos Lobos. Não, mas não tem reprodução, não tem reprodução. Espera, eu não sei, ela também não tem certeza absoluta, mas só para te dizer que no último congresso de Maston ela apresentou um trabalho baseado numas filmagens com drone, eu acho que provavelmente não reprodução, mas com os bichos muito novinhos.
Não, a gente publicou. Muito bebezinho. Conta. Não, esse trabalho foi publicado agora em 2020. Na realidade, assim, são 2 trabalhos, né? Uma aluna de mestrado que trabalhou dela lá, uma usando os dados do Baleia Franca, de foto aérea, foto com pesquisador, e agora a menina refinou isso e trabalhou com drone. A gente tem fotos fêmeas ali, coisa que historicamente não existia registro. Você acreditava que tinha, mas nunca teve aparecer uma foto. Agora, a gente fez, né? Eu me lembro que essa saída foi bem legal, porque enquanto o Baleia Franca estava aqui embaixo, eu estava lá tirando foto, contando os bichos, e aí apareceram 3 fêmeas, assim, coisa mais linda. Uau. Mas, enfim, ter fêmea não quer dizer que tem reprodução, né? E filhote, se a gente for olhar que os bichos estão em julho, começam a chegar em julho, na primavera, esses bichos já nasceram no verão, né? Isso, provavelmente. Então, assim, exatamente. Tem registro de filhote no sul do Brasil, né? Morto, né? Mas não necessariamente nasceram aqui. Tem registro de nascimento de pinípede no sul do Brasil. Tem a Tocephus australis, tem um registro ou 2 de nascimento. Eu acho. Pois, mas é uma situação muito pontual, né? Mas então, respondendo à pergunta do Léo, as colônias reprodutivas bem consolidadas, então, vamos deixar acima, estão no Uruguai, não estão no Brasil, né? Então, quando se faz estimativa de tendência populacional, se seleciona o período reprodutivo. Por quê? Porque se pressupõe que toda a população vai estar envolvida com a reprodução. Os machos adultos, as fêmeas adultas e as subadultas que já estão reproduzindo, que reproduzem super rápido. Os machos subadultos vão estar lá, né? Porque o sistema é por harém, se escapar uma fêmea, eles conseguem fazer acópio. São fisiologicamente adultos, mas socialmente ainda subadultos. Então, a população está nesses lugares. Essas estimativas demonstram que a população de lobo marinho está aumentando. Tá? Como ele fez uma pergunta geral para a pinípede, eu vou responder uma para cada espécie. Por outro lado, essas estimativas demonstram que o leão marinho está declinando, está diminuindo a população uruguaia. Tá? Existem várias hipóteses. Uma delas é estresse nutricional, interação com a pesca. Né? Só que nas outras áreas reprodutivas, as populações estão aumentando, né? No sul da Argentina. E esses bichos andam de um lado para o outro. Então, assim, eu não sei se os bichos não estão daqui a pouco mudando de área. Acho pouco provável, sabe? Então, aí diz que está declinando no Uruguai e que é um reflexo dos bichos que chegam no Brasil. Tá? E que muito provavelmente está associado à pesca ou à falta de alimento, que também está associado à pesca. Assim, desculpa, Maria, só complementando. Assim, a estimativa é de 2%, tá? Que o declínio, na década passada, tinha em torno de 10 a 12 a 13 mil animais e que está declinando 2% ao ano. Aí, se a gente for olhar, né, a mortalidade por captura acidental no Uruguai, a mortalidade por agressão no Brasil, tudo isso aí já dá quase esses 2%. E as coisas que a gente não consegue enxergar porque não tem informação, tudo isso aí já dá quase 2%. Beleza. Pessoal, uma última pergunta? Eu queria fazer um comentário. Alguém falou que havia duas espécies. Já que não há perguntas, acho que é ótimo. Oi? Avança. Não, teve alguém que postou aqui, ó, são 2 espécies de bagre. Sim, foi Juliana, eu esqueci. Na realidade, são 4 espécies de bagre, né, marinho, que tem aqui do mesmo gênero, né. 2 estão ameaçadas, né. Uma é o barbos, que compõe aí, pelo menos ali em Tramandaí, na época que eu trabalhei com essa pesca, na década passada, era em torno de 95% das capturas, 90, 95%, era dessa espécie que está em perigo. E a outra, que é mais rara ainda, que está vulnerável, agora não, criticamente ameaçada, que também era 1% das capturas. Né? Mas tem outras 2 que não estão... tá aí, ó. Vamos ter debate? Quem é esse Juliano? Será que eu conheço? Não olhei pro sobrenome. Então não preciso nem responder, ele sabe o que eu estou falando. Não, era justamente só para confirmar, né? Que são 2 ameaçadas, né, em categorias diferentes, e 2 não ameaçadas. Ju, tinha muito mais graça dizer, não, afinal são 6, porque eu fui lá ontem num balde e trouxe mais... Dados novos. E obviamente que eu ia acreditar, né, pô, Juliano?
E os bichos são morfologicamente muito similares, então isso aí é um pepino muito grande. Então, realmente, né, é um caso que exige um manejo muito mais delicado, assim, né? Fala, Pode Felipe, falar. por favor. Não. Quando a gente fala em espécies ameaçadas e listas de espécies ameaçadas, toca uma sirene na casa do Juliano e ele corre para cá, assim. Sempre que alguém fala, o Juliano tá em cima aqui. Não, e é muito louco, né? Porque, e aí, né, fazendo uma conexão com a pergunta da Patrícia de antes, né? É muito louco, porque eu tive a oportunidade de, ainda na graduação, ser contratado pelo IBAMA para monitorar a pesca em Tramandaí, ali. Fiquei muito feliz, primeira carteira assinada. 6 meses, aí acabou. Estava começando a safra do Bagre de 2007. Aí os pescadores, não, fica aí, vamos trabalhar, continua. Ah, quer saber? Aí eu monitorei aquele ano. E aí a gente tinha registro de 3 espécies, né? 3 espécies para o Rio Grande do Sul. Recente tinha sido publicado em 2005 um trabalho redescrevendo uma dessas espécies. Então eram 4, mas, né, ninguém tinha procurado. E até então se acreditava que ela era exclusivamente marinha, né? E eu, mas tem coisa errada. E foi. E aí eu achei o bicho lá. A gente escreveu um trabalho, publicou um trabalho. E olha o raio do nome do bicho. É Genidens machadoi. Todos os pescadores acham que foi eu que dei o nome pro bicho. Não tem nada a ver. O bicho tem mais de 100 anos que está descrito. E todo mundo acha que foi eu que dei o nome pro bicho. Mas eu não vou explicar isso para eles. Mas... E egocêntrico, né? Logo teu. E aí, o que é muito legal nessa história é, né, a gente sempre conversava, sempre falava, e agora, há uns 2, 3 anos atrás, numa reunião do Fórum da Pesca, eu fui convidado lá pelo pessoal para dar uma palestra sobre pesca, sobre bike. Eles queriam um pesquisador. Eu acho que o Joaquim de Seclimar também foi. Eu não me lembro se teve mais alguém que falou alguma coisa. E aí já tinha toda a problemática dos bugs, já tinha passado 2014, espécie ameaçada. Foi antes de começar o monitoramento. Eu fui lá. E aí eu pude fazer uma devolutiva bem bacana para eles, em relação à pesca do bag. E a gente conversou bastante. E uma coisa muito legal que eu fiquei extremamente assustado, isso foi 2016, 2017. Já fazia 3 anos que eles não podiam pescar o bag, eles não faziam a mínima ideia o porquê que eles não podiam. Eles sabiam que estava numa lista vermelha, mas nunca ninguém mostrou para eles um gráfico, uma informação que mostrasse o que é uma lista vermelha, como que é feita essa análise. E eu botei um gráfico dos dados de desembarque de bagre em Rio Grande, que foi o que mostrou que o estoque declinou mais de 70% nas últimas 3 gerações. E quando eu botei aquele gráfico, na década de 70 até 2011, os caras olharam como se tivesse caído a ficha. Não que eles estivessem concordando, mas eles entenderam que todo mundo estava alegando, né? E isso foi surreal. Para mim foi muito gratificante aquele momento. Essa interface, às vezes, as pessoas esquecem, né? Eu acho esse link à universidade não, mas pesquisa, com a comunidade, eu acho muito difícil. Porque tem que ser bem feito, assim, como tu faz, né? Como tu falou, né? Não é só... vamos conservar, ninguém mais pesca. Pô, tem que ter um planejamento gigantesco, assim. E eu imagino como deve ser difícil, porque... aliás, deve ser mais fácil quando se tem vontade política. Pronto. Não preciso falar mais nada, né? A mesma coisa, né? Tem uma política pesqueira. Posso estar fazendo um exemplo bem drúxulo aqui, pode não ter nada a ver, mas vamos lá, porque me vem a cabeça. Tu chega no setor pesqueiro, você não pode mais pescar, pescadores. Não pode, tá ameaçado. Aí chega um governo novo, não tem mais recursos, vou cortar todas as bolsas do programa de pós-graduação. Não, mas não vamos conversar? Não vamos conversar. Uhum. Sim, exatamente. É um paralelo. Uhum. Então, pessoal, acho que está na hora de libertarmos o Rodrigo e todo mundo ir almoçar. Rodrigo, mais uma vez, olha, muito obrigada, foi um prazer ter-te aqui. Volta sempre, já sabes, os nossos seminários são neste horário, se tu puderes, serás sempre muito bem-vindo. Certamente, quando a gente voltar ao presencial, tomara seja logo, terás novo convite para nos contar sobre o andamento do teu trabalho e essa linha onde tu queres agora avançar.
Então, agradeço a todo mundo que esteve aqui hoje, mais uma vez, ao nosso mega especialista em espécies de peixe ameaçadas, Juliano, por se juntar a nós, embora eu estivesse à espera que ele fosse causar uma polémica, mas não. E é isso. Estou com muita fome também. Mas o Rodrigo, né, como a gente está gravando, como vocês sabem, aqui as gravações no MConf demoram até 48 horas para ficarem disponíveis, mas assim que esteja disponível, nós colocaremos no canal YouTube do programa. Então, quem quiser ver, rever, recomendar, para quem não viu, não assistiu, por favor, faça isso. E, enfim, da minha parte, obrigada a todos, obrigada mais uma vez ao Rodrigo. Michels. É isso aí, não, só tenho a agradecer ao Rodrigo, que massa. Começamos hoje os nossos egressos e, aliás, eu e Juliano somos egressos do programa, mas egressos internos, a gente já teve uma discussão sobre isso, né? Mas é muito legal ver gente que se formou ali, eu fiquei bem feliz de ver o Rodrigo e saber que ele está num lugar legal, que foi onde eu me formei, lá na Unesc, e bom, então a Unesc está em boas mãos. Muito obrigado, pessoal, e semana que vem a gente tem... Falamos ou não falamos? Esperem a divulgação. Espera a divulgação, mas vai ser bem legal. Então tá bom, gente. Tchau, tchau. Um almoço a todos. Valeu, pessoal. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, por estar interagindo aí. E é sempre bom, né?